Então, nessa videoaula, nós vamos resolver essa equação k ao quadrado menos k ao cubo igual a 12. Vamos ver como resolve, então. Vamos começar. Primeiro, nós vamos escrever da seguinte forma: k2 menos k ao cubo igual. O 12 eu vou reescrever como 8 mais 4, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque 8 pode ser escrito como 2 ao cubo e o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. E então eu vou ter os mesmos expoentes da variável k, que é o 2 e o 3, né? Ou seja, quando eles colocaram esse 12 aqui, eles fizeram isso já pensando exatamente nesse tipo de desmembramento aqui que pode ser feito. E o aluno tem que ter isso em mente, tem que ter essa malícia quando vai resolver uma equação de uma complexidade ou um exercício qualquer de matemática que seja mais complexo, né? Sempre tem que estar com essa mente aberta, pensando fora da caixa. Eu vou agora passar essas constantes para o primeiro membro e já vou agrupá-las pelo expoente. Então, k ao quadrado menos o 2 ao quadrado e menos k ao cubo menos o 2 ao cubo. Isso é igual a 0. Continuando, eu vou apenas agora ajustar ali, fazer um pequeno ajuste, vou colocar o menos em evidência e vai sobrar k ao cubo mais 2 ao cubo. Isso é igual a 0. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença de 2 quadrados e aqui eu tenho uma soma de 2 cubos. Então, a gente já viu que quando a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado, isso pode ser escrito como a mais b, que multiplica a menos b. É um produto notável. E, além disso, quando a gente tem a ao cubo mais b ao cubo, isso pode ser escrito como a mais b, que multiplica a2 menos ab e mais b2. Então, levando isso em consideração, vamos continuar aqui resolvendo o problema. Voltando então aqui para a minha equação, que seria k ao quadrado menos 2 ao quadrado menos k ao cubo mais 2 ao cubo igual a 0, eu posso então, aplicando aí essa fatoração, escrever k mais 2, que multiplica k menos 2, menos, e aqui vai ficar k mais 2, que multiplica k ao quadrado menos 2k e mais 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 0. Seguindo, eu verifico agora que eu tenho esse termo aqui em comum. Então eu posso colocá-lo em evidência. Colocando então o k mais 2 em evidência, vai ficar o seguinte: vai sobrar aqui o k menos 2, né, fazendo a divisão, e aqui vai ficar menos, vai sobrar o k ao quadrado menos 2k mais 4 igual a 0. Seguindo, k mais 2, vou colocar só um parênteses agora, k menos 2, e aqui fica menos k ao quadrado mais 2k e menos 4, multiplicando todo o parênteses por menos 1. Isso é igual a 0. Bom, agora já está fácil, k mais 2, que multiplica menos k ao quadrado mais 3k menos 6. Isso é igual a 0. Agora eu vou fazer uso de um outro conceito aí, muito interessante, que é o seguinte: quando eu tenho a que multiplica b, que multiplica c, e segue assim, né? Isso é igual, sendo igual a 0, eu tenho que ou o a tem que ser igual a 0, ou o b tem que ser igual a 0, ou o c tem que ser igual a 0, e segue dessa forma. Ou seja, pelo menos um dos fatores tem que ser igual a 0. Pode ser que mais de um deles seja 0 também, não tem problema. Então, voltando para a nossa equação,
E aplicando esse conceito, eu vou escrever o seguinte, que ou k mais 2 tem que ser igual a zero, ou o menos k ao quadrado mais 3k menos 6 tem que ser igual a zero. Multiplicando a equação de baixo por menos 1, ambos os lados, né, eu vou obter que k mais 2 tem que ser zero, ou que k ao quadrado menos 3k mais 6 tem que ser zero. E aqui eu já vou, dessa primeira, extrair então a minha primeira raiz, que eu vou chamar de k com índice 1. O k1 seria menos 2. Vou trabalhar agora com essa segunda equação aí para poder obter as outras duas raízes. Eu tenho então k ao quadrado menos 3k mais 6 igual a zero. E eu vou resolver isso por Bhaskara. Primeiro determinando os coeficientes a, b e c. O a é 1, o b é menos 3 e o c é 6. Né? Quem seria o delta? O delta é B2 menos 4AC. Então, o delta, ele é, o B é menos 3 ao quadrado, vai dar 9, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24, menos 24. Então, eu tenho que o delta é menos 15. E aqui eu percebo o quê? Como o delta, ele é menor do que zero, isso significa que não existem raízes reais. Mas isso não vai nos impedir, nós vamos continuar mesmo assim. Então, aplicando o Bhaskara aí, eu vou ter que k é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os coeficientes, né? Quem é o b? O b é menos 3, o a é 1, o c é 6. Então vai ficar menos 3, como ali é menos, vai ficar mais 3. Mais 3, mais ou menos a raiz quadrada de menos 15, que é o delta que nós já calculamos, dividido por 2a, mas o a é 1, então 2 vezes 1, 2, dividido por 2. E aqui agora eu vou tirar então as minhas duas raízes, o k2, que vai ser 3 mais a raiz de menos 15 sobre 2. E o K3, vou escrever aqui na frente, K3 vai ser 3 menos a raiz de menos 15 sobre 2. Bom, aqui agora eu vou fazer o seguinte, olha só. A raiz quadrada de menos 15, ela pode ser escrita assim, como raiz quadrada de menos 1, que multiplica 15. Né? E lembrando que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i, que é o operador dos números complexos. Né? O conjunto dos números complexos é um conjunto maior do que o dos números reais, exatamente porque ele vai conter o i, que é o seu operador, que é a raiz de menos 1, ou seja, ele vai conter raízes quadradas de números negativos. Então, utilizando esse conceito aí dos números complexos, eu posso escrever que o K2 ele é igual, então, a 3. Eu já vou separar aqui a parte real e a parte imaginária, então vai ficar 3 meios, mais, ali vai sobrar, então, a raiz de 15, né? A raiz de 15 sobre 2 e o K3 vai ser 3 meios menos a raiz de 15 sobre 2 e aqui eu obtive as minhas raízes finais, K2 e K3. Eu já tinha obtido a primeira raiz aqui, né? Então, essa foi a primeira raiz e agora eu tenho as minhas duas raízes finais.
Bom, amigos, deixem no comentário o que vocês acharam da resolução desse problema. Comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo com os amigos e se inscrevam no canal. E fiquem atentos para os próximos exercícios que nós vamos resolver no canal Matematrix, envolvendo aí resolução de problemas e de equações de uma complexidade maior na matemática. Fiquem bem.